Olá para você que nos acompanha, eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal, é o meu segundo mandato e com muita honra sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Estamos fazendo o nosso podcast Mulher Pode e estamos falando de vários temas, porque a mulher, ela participa da política, ela interfere na política e ela muda realidades. Estamos entrevistando vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, para inspirar outras mulheres a entrarem na política. O PL hoje é o partido que mais investe na participação das mulheres na política. Nós aumentamos muito de 2020 para 2024 o número de mulheres eleitas, vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. Vereadoras nós éramos 72, hoje somos no estado de São Paulo 184 vereadoras, ocupando papéis importantíssimos. Vice-prefeitas éramos 7, hoje somos 16. E prefeitas também somos hoje 9 prefeitas eleitas no estado de São Paulo. Olha só, é importante estimularmos cada vez mais a participação das mulheres, porque a gente atua em diversas áreas. Hoje, por exemplo, aqui nós estamos com 2 vereadoras poderosas, vereadoras atuantes, polêmicas até, porque elas definem as pautas com propriedade, mesmo as pautas nacionais, porque as pautas nacionais também são discutidas nas cidades que elas representam. Estou aqui com a nossa querida Nina Braga, que é vereadora na cidade de São Bernardo do Campo, uma mulher que está sempre à frente das manifestações, das palestras, dos eventos do PL, e é uma mulher que ela é firme, forte e corajosa. E a gente está também com a Tatiane Costa, que é vereadora na cidade de Sorocaba. Ela estava falando aqui nos bastidores que ela chegou para causar, que aí na Câmara Municipal da cidade de Sorocaba todo mundo já conhece. Ela falou, a Tatiane é da polêmica. Não é que é da polêmica, né? A gente é da firmeza, exatamente, da coragem, da determinação. E nós escolhemos um tema hoje para falar aqui no Mulher Pode, que é sobre a anistia. Eu, em Brasília, assinei a anistia, defendo que as penas estão totalmente desproporcionais, que é uma perseguição política que está acontecendo, é uma sanha inquisitória disfarçada de justiça, mas que, na verdade, quando a justiça é cruel e implacável, ela é a pior das injustiças. E é isso que nós vamos tratar aqui. Nina, muito bem-vinda, Tatiane também muito bem-vinda, são 2 mulheres jovens, atuantes que entendem de política. Eu quero começar primeiro a falar para vocês e a perguntar o que despertou vocês a se interessarem pela política. Quando foi que isso aconteceu? A pergunta está aberta, vou começar com a Tatiane para falar para a gente. De repente você falou, vou ser política ou não? Como foi essa construção, Tatiane? Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a deputada, agradecer muito ao PL, que faz um trabalho incrível, não apenas com todos, mas com as mulheres, está fazendo um trabalho muito especial. Então, sou muito grata ao partido por tudo que está fazendo por nós. Bom, como começou? Essa questão começou quando eu saí de Sorocaba, nasci em Sorocaba. Em 2016, fui para a universidade, Unesp. Então, eu saio do interior, vou para a capital e numa universidade pública. E dentro do Instituto de Artes, pois eu sou pianista. Me formei, sou bacharel em piano. E quando eu entrei na universidade, eu não sabia o que era direita e esquerda. Eu não sabia nada. Mas eu entrei no mundo da esquerda. Exato. E quando eu vi os posicionamentos deles, eu falei, eu sou totalmente o oposto. E um dia a gente estava indo assistir um concerto. Foi o primeiro ato político que eu disse. Porque era na época de 2016, entrou o Temer, logo depois do impeachment da Dilma. E todo mundo falava, fora Temer, fora Temer. E um dia a gente estava indo pro concerto, eu falei, eu acho que eu também não gosto do Temer, mas tem um deputado que é o meu sonho que ele venha candidato a presidente um dia. Aí todo mundo, quem? Eu falei, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Foi um caos. Pronto, já causou. Foi um caos, todo mundo surtou, falou que isso era um absurdo e tudo mais. E ali eu fiquei quieta, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tenho que ficar calada. Eu tenho que ficar calada. Isso passou, isso é 2016, chega 2017, 2018, ano de eleição. E aí todo mundo falando Lula, Haddad, eu ali gritando, né, Bolsonaro por dentro, mas não podia falar.
Até que eu tava me sentindo muito sufocada, e eu comecei a colocar algumas frases no Facebook. Primeiro eu coloquei: aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar quando você pensa diferente deles. Depois eu coloquei: aqueles que mais falam sobre liberdade são os primeiros a te aprisionar quando você pensa diferente deles. E minha terceira frase veio meu cancelamento. Eu escrevi: feliz é a nação cujos Deus é o Senhor. Olha. E foi nesse momento que meus amigos, que eu tinha medo de magoá-los, começaram a me magoar exatamente por eu professar a minha fé. E me xingaram de nazista, fascista, homofóbica e tudo. Aquelas palavras que a gente já sabe, todas essas qualidades. E foi aí que eu pensei comigo. Eles desrespeitaram o que é mais importante pra mim, a minha fé. E é agora que eu vou me posicionar. E aí eu comecei... Te deu mais força. Ah, não, aí eu saí do armário político. Eu peguei, comecei a colocar foto do Bolsonaro o tempo todo, me posicionei de verdade. E aí vencemos a eleição, recebi muitas ameaças. Feministas que falam pelos direitos das mulheres, falaram que eu deveria ser morta, espancada na rua. Direitos das mulheres da esquerda, né? Parece. Exatamente, é a gente. Se você não serve a agenda, você merece ser morta, espancada na rua. Eu tenho provas de tudo isso. Muitas ameaças aconteceram. Logo que passou as eleições, eu acabei deixando minhas redes sociais de lado, porque meu foco era piano. Meu estudo. E aí em 2020 eu me formei, já tocava em orquestra. E em 2022 eu comecei a... Eu tinha um Instagram de pianista, eu comecei um novo Instagram falando sobre política. Resumindo muito a história, porque é bem longa. Mas aí, em julho, mais ou menos, de 2022, os músicos da orquestra, que eu tocava na Orquestra de Guarulhos, descobriram as minhas redes sociais falando sobre política e falaram: você foi longe demais. Até hoje ficamos nas ameaças. Mas se você continuar e se você aparecer na orquestra, partiremos para a agressão. E foi o momento que eu fiz boletim de ocorrência, tentei levar segurança comigo na orquestra e não aceitaram, a orquestra não aceitou porque é todo mundo de esquerda. E aí foi um momento que eu acabei não indo mais na orquestra, com medo de apanhar, e coloquei a história na internet. Mostrei tudo o que aconteceu comigo desde a universidade. E aí eu tava com uns 12 mil seguidores no Instagram, no final de semana foi para 60 mil seguidores. E aí deputados já começaram a falar comigo, e quando eu percebi, já tava lá na sede do PL com o Bolsonaro. Olha, tá vendo? Foi isso. Mas foi a minha indignação, a minha revolta de não poder falar. E partiu de uma coragem. De uma porque coragem. Muitos podiam e estão tendo posicionamentos diferentes, né? Nessa pressão se cala. Exatamente. Né? Silencia. Você precisou. Aquilo foi um gatilho para você falar: não, eu tenho direito de pensar diferente e de ser respeitada nesse ambiente que também é meu. Não. Quando eu tenho que ficar calada, eu fico doente. Eu preciso expor o que está acontecendo. Bacana. E é isso que eu cheguei na Câmara Municipal e sempre falando com coragem. Eu falo: os meus princípios e valores são inegociáveis. E aí começou e é o direito de você se expressar algumas e situações, de emitir a sua opinião. Exatamente. Agora eu tenho 5 pedidos de cassação. E alguns são totalmente absurdos. Um dos pedidos de cassação é porque eu fiz um projeto de lei para proibir crianças na parada gay. Onde já é lei em algumas cidades, onde na Alesp está tramitando o mesmo projeto e eles querem me cassar por conta de projeto de lei. É Olha. Absurdo. 2 outros é por eu ser armamentista, por eu frequentar clube de tiro, que é um direito constitucional. Eu tenho posse de arma, eu tenho o dever de frequentar clube de tiro ao menos 8 vezes ao ano. Ah, porque senão você perde Exatamente. o E por conta de vídeos meus, tocando piano com revólver, porque eu já fiz isso. Acionando as teclas com revólver. Mas isso foi em 2022, dentro de um clube de tiro, e querem me caçar por um ato que eu fiz dentro de um clube de tiro, tendo domínio técnico do piano, tendo domínio técnico da arma, tudo ali seguro, um ambiente seguro, mas me caçar por um vídeo de 2022. Já causou bastante, hein, Tatiana? Sim. E a Nina? A Nina é um pouco menos ainda, não? Bem menos. Conta a sua história também pra gente. Deputada. A gente já participou com a Nina de um podcast também aqui, né? Mas é sempre bom lembrar. Eu quero começar te agradecendo pela oportunidade de estar aqui, agradecer também ao PL, ao nosso presidente Valdemar, porque ele sempre investe em mulheres, ele olha pra gente, ele tem esse olhar, isso é raro em homens, né? Então, muito obrigada. A minha história é bem diferente da Tati. Eu sempre gostei de política, eu sempre fui envolvida com política, mas na minha vida, né? Eu tinha os grupos do WhatsApp que eu participava, política, eu sempre comentava sobre as coisas que aconteciam, mas a maioria das coisas eu via pela televisão.
E em 2018, quando surgiu a oportunidade de voltar no presidente Bolsonaro, eu me lembro que eu saí de casa, minha filha tinha 20 dias de vida. Estava bem fria, era a primeira filha, tinha feito uma cesárea, estava detonada. Mas eu saí e falei, não, nós vamos sair, nós vamos votar nele. Aí eu lembro que eu fui, aí meu esposo desceu, voltou, ficou no carro com a minha filha e eu fui votar. E dali em diante eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha, assim, a melhor escolha da minha vida politicamente falando, né? E de lá para cá ele só mostrou isso pra gente. Eu me lembro que vinham muitas narrativas, cada hora era uma, que até isso não mudou até a dia de hoje, mas eu me lembro que a mais forte assim foi a do Sérgio Moro, né? Aquele dia eu estava na igreja, eu falei, não é possível, quando ele estava falando que ele estava dando uma entrevista, falando que ele ia sair do governo, toda aquela história. E aí depois que passou, não foi provado nada, assim, né? Nada ficou provado daquilo que ele falou naquele dia. E eu falei, nesse dia em diante eu falei, é o Bolsonaro e acabou, não quero nem saber. Daí eu fiquei bem radical com relação a isso, mas eu sempre postava no meu Instagram pessoal, né? E aí, que era mais na minha vida, essas coisas. E aí um dia, acho que foi final de 2020 ou 2021, não me lembro bem agora, falei, cara, eu tô falando só pra uma bolha, tá muito pequeno isso daqui, eu vou abrir um Instagram e vou começar a colocar coisa de política lá. E aí eu abri meu Instagram, o Instagram falava sobre política, e comecei a ir postando as coisas bem devagarinho, assim, postava vídeos dele e tudo. Mas muito pouco, né? E aí, quando foi o final de 22, todo aquele sofrimento, que eu acho que todo mundo sentiu bastante. E eu me lembro que quando eu via aquele avião subindo lá para ele ir para Orlando, só descer as lágrimas, muito triste, eu vi um vídeo à noite dele, eu acho que ele chega na casa, assim, eu não lembro agora como é direito o vídeo, ele cumprimenta algumas pessoas que estavam no portão. Eu falei, cara, que vídeo é esse? Aí eu peguei o vídeo e postei no meu Instagram como todos os outros que eu fiz, mas acho que eu não tinha nem 30 coisas, postagens nesse Instagram meu de hoje, né? E aí postei, falei, ai, que saudade, alguma coisa assim que eu escrevi, né? E no dia seguinte, quando eu acordei, tipo, o vídeo tinha viralizado de uma forma que eu nunca imaginei. E aí eu comecei a postar vídeos dele lá e tudo, porque o que eu acho que aconteceu? Todo mundo ficou em silêncio, as pessoas recuaram bastante, né? Quem postava muito sobre o presidente recuou, mas todo mundo tinha o mesmo desejo que eu, saber como ele estava, saber como estava sendo essa história dele lá, né? Nesse tempo que ele tirou. Então foi por isso que eu fui crescendo na rede social. Até que veio o projeto do PL Mulher. Então, eu me lembro que eu fui para a Lesp no dia que a senhora tomou posse, né? Eu não esqueço daquele dia, que foi marcante, foi a primeira vez que eu vi a Michele. E dali eu comecei a me envolver realmente com política, né? Eu gostava de política em 2023. Eu me lembro que, assim, ali acho que uma mosquinha da política realmente me picou a partir daquele momento. Então, eu sempre me envolvi com política, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei política, mas eu me apaixonei e me envolvi por causa do PL Mulher. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu sempre faço questão de divulgar os trabalhos do PL Mulher. Eu sempre estive presente em tudo, porque foi uma oportunidade que eu tive de fazer parte do que eu realmente sou, do que eu sempre defendi, dos meus princípios e valores que são inegociáveis. Uma coisa também que aconteceu muito comigo no final, muito forte, foi a minha preocupação com a minha filha, porque eu falava, meu Deus, como vai ser o futuro? Porque eu confesso para você, que eu acredito que também muita gente deve também ter esse mesmo pensamento, quando o presidente Bolsonaro estava no poder e eu via algum projeto maluco, eu falava, ele vai barrar, tá tudo bem. Alguma coisa tipo de vacinação obrigatória, por exemplo, né? Naquela época tinha muito da Covid. Eu falava, o presidente vai barrar. Eu tinha essa certeza que lá na frente, quando chegasse nele, ele ia barrar. Então, era uma segurança que a gente tinha. E quando ele não tive mais isso, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para proteger minha filha, para lutar pela minha filha, pelo futuro dela, da minha sobrinha, da vizinha, da amiga da escola, das crianças da nossa cidade, da infância protegida, de ideologias, de sexualização, né, de obrigatoriedades dessa absurda como de vacina, que antes não existia isso. Não é obrigado, você nunca foi obrigado a dar vacina nos seus filhos. E agora eles querem mudar isso completamente e fazer a gente aceitar, né? Você tem que aceitar, engolir isso, senão você é fascista, senão você é negacionista. E a forma que eu fui descobrindo isso, que a forma que eu ia conseguir defender a minha filha e as crianças, né, e a infância, né, e o futuro, que são as nossas crianças, era trabalhando na política, era entrando na política, fazendo parte disso. Porque lá, sim, eu ia ter legitimidade para lutar por aquilo que eu acredito, pelos nossos valores. E eu tive essa oportunidade através do PL Mulher. Eu recebi o convite para sair
a vereadora através da Michelle, através do PL, e por isso eu sou muito grata. A minha história tem tudo a ver com o PL Mulher, com você, que é a nossa presidente estadual. E é por isso que eu estou aqui hoje. Ah, que bacana. E é por isso que nós estamos aqui incentivando que as mulheres participem mais da política, que elas estejam nos espaços de poder. E hoje nós vamos falar de anistia, sim, que é um tema que ali em Brasília está difícil de emplacar. Já aprovamos a urgência do projeto e a gente percebe ali, né, querendo sempre pôr panos quentes e apaziguar. Como está essa discussão nas cidades, né, com vocês que lidam diretamente com o morador ali? O que você ouve das pessoas? Qual o impacto que a anistia pode causar no nosso país, nessa polarização louca que a gente está vivendo? Tatiane? Sim, eu sempre converso com os munícipes da cidade, eu já falei sobre anistia, inclusive na Câmara também. Falo sempre nas minhas redes sociais, porque eu também estava cobrando num deputado que a gente tem lá na cidade. Ele não é do PL, ele é do PSDB, mas ele foi prefeito por 8 anos, que é o Vitor Lippe, e ele ainda não assinou. Então eu falei isso para a comunidade voltar os olhos, e todo mundo foi lá realmente no Instagram dele, cobrar dele. Então a população de Sorocaba é uma população conservadora, são de direita, Bolsonaro sempre é muito amado pelo povo de Sorocaba, então tá todo mundo assim, e é comovente. Eu lembro da última manifestação que a gente teve, quando a Michelle falou, é impossível não se emocionar, né? Eu chorei ali, ouvindo tantas histórias. Quando a gente coloca essas histórias, o povo realmente entende a gravidade da situação. Um exemplo, no meu gabinete, eu coloquei ali anistia já. Inclusive, a Nina me deu uma foto, né, de uma arma que a gente tem hoje, é o batom, que dá 14 anos de prisão. E entrou um senhor do PCdoB no meu gabinete, queria que eu explicasse o porquê que um batom é uma arma. E eu comecei a explicar e falei assim, se deveriam dar uma punição, talvez um trabalho ali de momento para servir a população. Hoje, vandalismo está previsto no Código Penal, a pena é de 6 meses a 1 ano e meio, no máximo, 1 ano, 1 ano e meio. Então, falei assim, a pena, ela tá muito grande. É um absurdo, é totalmente desproporcional. E comecei a explicar para ele, minha chefe de gabinete também explicando. Ele, eu concordo com vocês. É verdade. Se precisar assinar alguma coisa, eu assino. Então é isso, de explicar para a população. Porque a gente vive um momento de narrativas, né? Difícil. E é difícil vencer essas narrativas, porque há estruturas, e eu falo também como jornalista, há estruturas que estão ali já, né, dispostas a fazer essa narrativa crescer. Não é possível que a população brasileira ache que é normal alguém que pichou de batom uma estátua, a Estátua da Justiça, possa receber 14 anos de prisão. Uma mulher sem antecedentes criminais, uma mulher mãe de 2 crianças, né, já teve manifestação de educadores, sociólogos, falando que é inadmissível isso, cercear, tirar a liberdade de uma pessoa numa situação dessas durante 14 anos. E esse caso da Débora foi emblemático, mas não tem só esse. Tem muitos outros casos e aos poucos vão se tornando públicos, do vendedor de algodão doce, do morador de rua que nem sabia o que estava fazendo, passou por ali, de pessoas que não entraram, essa cabeleireira não entrou no prédio. Ela não entrou. Ela não, e foi incriminada. Não tem individualização das penas. E o conceito de justiça está em entender o contexto daquele crime, daquela situação. A balança da justiça foi quebrada no Brasil. Né? A gente não entende mais essa justiça. E uma coisa que eu sempre falo, cadê as câmeras? Cadê as gravações? Por que não mostraram? Isso é muito estranho. Porque tem que comprovar a cada pessoa que fez tal ato. É individualização das penas. Nina, isso é um absurdo. Como está na cidade de São Bernardo, uma cidade que é tradicionalmente de esquerda? Acho que o perfil mudou, né? Mudou bastante. Mudou muito com o tempo esse perfil. Inclusive, o
o desgoverno está bem mal lá, soltaram umas últimas pesquisas aí, as pessoas estão bem satisfeitas, né? É impossível não estar, mas a anistia é uma questão de humanidade, e acredito que no nosso caso hoje é uma questão de pacificação, né, do nosso país. Nós temos na região do ABC 3 presas políticas, as 3 são senhoras de idade, né? Uma delas é a dona Vildete, ela lutou muito para conseguir sair, ela está inclusive numa cadeira de rodas, né? A filha dela procurou, enfim, eu conheço muitas senhoras, né, ali que é da região e que é da minha cidade, lá de perto, que vieram até a mim, pediram socorro. Inclusive, no dia da manifestação, nós levamos, eu e meu esposo, cartazes, né, falando sobre a dona Vildete, que era o caso mais grave, né? Nós temos também uma de São Caetano, 2 de Santo André e uma de São Caetano. Inclusive, a dona Vildete, quando ela foi solta, graças a Deus, depois de muito tempo presa, desde 23 ela estava presa, é uma senhora, acho que ela, se não me engano, ela tem 67 anos, um pouquinho para mais, ela é avó, ela é uma patriota que, assim como nós, saiu de casa para se manifestar, né? E soltaram bombas e elas entrou em desespero e elas entraram para se proteger no palácio, né? E por esse motivo elas estão tomando aí, acho que 14 anos de prisão também. Agora eu não tenho certeza do tamanho da pena dela, mas não é diferente de nenhuma das outras. E é uma senhora de idade que está nessa situação bem difícil. No dia que ela foi solta, ela tem que ir para casa, mas ela tem que ter energia para poder carregar a tornozeleira eletrônica. E eles cortaram a energia da casa dela, sabe? Picharam a casa dela. Foi bem triste. Graças a Deus eles conseguiram no mesmo dia resolver, né, a questão da energia, mas é desumano. É inaceitável uma senhora, uma avó que não faz mal a ninguém, né? Eu conheço outras senhoras que vivem em pânico, com medo, né, porque um dia foram em alguma manifestação e podem ser procuradas. Isso é inaceitável. Esses dias mesmo a esquerda foi lá e fez uma grande manifestação, colocaram fogo. Quantas vezes eles já fizeram isso? Teve aquela emblemática que pegaram fogo, colocaram fogo lá dentro, quebraram tudo também, né? Então, o que mais nos deixa indignado é que, assim, quando é com a direita, é prisão, é perseguição. E quando é com eles, está tudo bem. Ou seja, os amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Então, isso está errado. Todas as pessoas que eu sempre converso, até políticos que não são declaradamente de direita, todas as pessoas que eu já conversei, que já vieram até a mim, munícipes, todos eles falam sobre a questão da anistia, como a anistia é importante, né? É um direito. E hoje mesmo eu vi uma notícia falando que estão vendo sobre indenizar a Dilma da anistia que ela recebeu, né? Então, o nosso pessoal não fez nada de matar ninguém, não tinha arma, não tinha nada, só se defenderam. Então, realmente é inaceitável. A anistia é pela pacificação do país. Eu acho que a única forma hoje de pacificar o país é através da anistia. E como os vereadores na Câmara Municipal encaram quando você usa a tribuna para se manifestar a favor da anistia, das pautas nacionais? Eles questionam muito? A maioria dos vereadores, eles me apoiam quando eu falo na questão nacional, porque eu falo uma cidade muito mais centro-direita. Somos em 25 vereadores, tem 2 do PT, 2 do PSOL e o restante é centro-direita. E todos eles ali concordam comigo, exceto os 4. Os 4 sempre querem revidar, falar que sem anistia e tudo mais. Mas ainda bem que a grande maioria tá comigo, sim, e eles concordam. E eles fazem os seus protestos também, inclusive, principalmente os do PL, né? Eles estão sempre apoiando. Nós somos muito juntos. Quantos são do PL? 3. 3 vereadores do PL. Vereadores do E PL. quantas mulheres? São 4 mulheres, mas de direita, conservadora. Eu sou a primeira na história. Olha só. Sou a primeira na história, a mais jovem. E você fala também sobre essa incoerência, porque os mesmos anistiados do passado, né, que clamaram tanto pela anistia naquele momento, Sim. que foi difícil também do nosso país, são os mesmos que hoje gritam sem anistia. Exatamente. Mas a gente sabe como a esquerda age. Eles não querem ouvir. Eles ficam presos ali naquele raciocínio deles, daquela ideologia, e não tem conversa. Não tem conversa. Nina, você percebe que a juventude hoje está participando mais da política ou ainda não? Eu percebo bastante. Muito. Principalmente por causa do Nicolas, né? Ele tem uma forma de falar com a juventude que é diferenciada.
Então eu percebo isso que é aquilo que ele sempre fala, né? O presente é deles, mas o futuro é nosso, que são as nossas crianças, são os nossos jovens. Eu vejo muita esperança nos jovens de hoje. Lá na Câmara Municipal também não é diferente. Lá eu sou respeitada com relação, quando eu vou falar sobre anistia, quando eu vou falar sobre os meus temas, né? Mas a maioria é bem centrão. Porque é uma coisa que é da Câmara Municipal, você chega lá e todo mundo quer lidar com os problemas do município, né? Mas também nós temos os problemas que são nacionais. E todo mundo traz uma situação nacional, né? Então tem aqueles que nunca gostam, tem os 4 que são do PT, que ficam para lá, que sempre vão bater. Mas tem os demais que te ouvem, né? E que entendem da importância de você falar sobre os temas que são importantes para quem me elegeu. Então eu sempre discuto sobre isso. Porque eu tenho que falar, eu tenho que defender aquilo que quem me elegeu quer me ouvir. Exato. Né? Não, e os temas nacionais, eles influenciam na cidade. Tudo, por exemplo, sim. agora a gente está discutindo o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação vai interferir diretamente na autonomia do município, né? Nos procedimentos, na mudança de procedimentos. Então, é sempre importante que o vereador esteja conectado também com as pautas nacionais. Há 2 semanas atrás, a gente fez uma audiência pública para falar do Plano Nacional de Educação. Nós levamos algumas pessoas do Instituto Arpia, que foram lá falar, foi um caos. Porque a esquerda... Porque o que aconteceu? Eles não se prepararam. Eles não sabiam, né, que a gente tinha se preparado e iam levar pessoas que estavam preparadas para falar sobre o tema. E eu levei o meu pessoal e foram alguns professores, bastante professor, na verdade. E eles ficaram, assim, revoltados. Mas nós falamos a realidade, que é o que vai acontecer se o plano for aprovado, que é o PNE, e também falamos um pouco sobre o SNE. Né? Mas foi extremamente importante, foi muito importante essa audiência pública, porque foi a primeira que aconteceu na história da cidade, e a gente levou um tema que é muito importante, que é a educação. E que fica muitas vezes nas entrelinhas. Exato. Né? É importante que o vereador ele discuta nessas audiências públicas, porque as questões que estão lá em Brasília, a gente fala jabuti, né, nos projetos. São questões, frases nas entrelinhas, que elas mudam totalmente, né? O que acontece hoje, há uma inversão. Quais foram as polêmicas que vocês debateram mais nessa audiência? Deputada, uma curiosidade. Quando a gente começou a estudar o PNE, eu e minha equipe jurídica, nas primeiras vezes ela falava, menina, mas não tem nada. Não estou achando nada. Porque é exatamente isso. Não, vamos estudar, vamos ler, vamos estudar. E aí, porque como eu estou também na Comissão de Educação, né? Aí a gente começou a estudar, a ler, e aí que a gente foi achando, né? Mas é muito, assim, desesperador você ver como ele tinha uma diretora de uma escola infantil, que se você visse o que ela fez lá na audiência, você não ia acreditar que aquela mulher cuida de crianças de 0 a 5 anos. Ela subia, descia, ela ficou assim... Principalmente quando falavam sobre o Olavo de Carvalho, né? Nós levamos pessoas que eram especialistas para falar sobre o tema, para falar sobre o que vai acontecer, a doutrinação nas escolas. Principalmente, por exemplo, aprovando até mesmo escolas que são particulares e que são confessionais cristãs, não vão mais poder... E esse é um ponto Foi muito um ponto debatido mais também lá em forte que a Brasília. gente debateu lá. Porque às vezes você pensa assim, não, vou colocar meu filho numa escola cristã. E se você tem a oportunidade de colocar o seu filho numa escola particular, você vai escolher. Você vai escolher. Agora, tirar o direito de mais. escolha É que isso não é democrático. É como se a gente fala também das escolas cívico-militares. A opção precisa estar presente no município. É um direito. Né? Se você quer matricular o seu filho, você matricula. Se não quer, não matricula. Agora, tirar o direito de oferecer essa opção é que parece, né, um absurdo. É isso que eles querem, e foi isso que eu falei lá. Eles querem que o Estado eduque seu filho, que ele coloque as regras dentro da tua casa, que ele diga o que o teu filho pode fazer, o que ele pode comer, o que ele pode assistir, o que ele pode aprender na escola, e você vai ter que aceitar. Isso eu não aceito. Quem cuida do meu filho sou eu. Quem decide sobre o que o meu filho vai assistir, o que ele vai comer, onde ele vai estudar, sou eu. Então, esse é um ponto mais preocupante que eu acho desse plano. Que é realmente um plano, desculpa a palavra, para mim ele é diabólico. De destruir a família. E é o que a Tatiana enfrentou. Exatamente. Né? Enfrentou na universidade. É a doutrinação. Eu vi que a universidade ela não estava ali para formar bons profissionais. Eles estavam ali para fazer militantes políticos. Esse é a principal atuação das universidades hoje. A gente sabe que não é só a universidade, eles estão entrando em todos os espaços. E é um trabalho que eles fazem há décadas. E que a direita está acordando agora. Eu gostaria de falar de uma situação
eu participei da última Conferência Nacional da Juventude, que foi em Brasília. Nós éramos 40 jovens de direita, nunca jovens de direita tinham participado antes, pela primeira vez. E éramos em 40. 40 e no universo de quantos? Milhares. Olha. Milhares. E o que aconteceu? Ali a gente discute as políticas públicas que serão levadas para o país inteiro. Tinha jovens de todos os estados do país. E quando eles notaram que tinha jovens de direita ali, eles foram para cima. E eles são tão covardes que eles colocaram ali os trans, né, que seriam as mulheres trans, para agredir as mulheres. Teve uma menina que levou um tapa na cara, um veio para dar um soco em mim, só que meu amigo pegou a mão dele bem na hora, jogaram água em mim. E começou uma gritaria, a gente teve que ligar para a polícia e saímos escoltados, mesmo sendo minoria, porque foi um espaço que nós nunca estivemos antes. E quando eles viram que a gente chegou... Que eles acharam que eles deveriam proibir esse espaço para... E Eles não aceitam, né? Quando eles viram que a gente chegou, olha como são democráticos, né? E aí foi um escândalo. Depois essas trans foram à delegacia da mulher, fizeram o boletim de ocorrência contra nós mulheres. E no dia seguinte Bem instruídos. teve uma moção em repúdio. Terrível. E esse foi o evento onde o Lula abriu falando: finalmente temos um ministro comunista no STF. Eu estava lá presente. E foi essa bagunça. Então a gente vê como as universidades, as escolas, elas estão ali para formar jovens políticos, ativistas, militantes para a esquerda. Mas complementando o que a Nina falou, que o Nicolas, né, também falou, o presente pode ser deles, mas o futuro é nosso. Mas eu já vejo que o futuro, ele já se faz presente. E começou nessa eleição, né? Começou abrindo o Bolsonaro, porque eu vejo que o Bolsonaro falou muito com os jovens. Eu conheci a política por conta do Bolsonaro, a maneira de ele se expressar. E eu falei assim, eu concordo com ele, eu não sabia que era direita e esquerda e concordava. Mesmo quem não gosta do Bolsonaro tem que admitir. As pessoas começaram a entender mais de política Exatamente. por causa dele. Sem dúvida Exatamente. Antes Antes sabia todo mundo só da Copa. era só sabia de aquilo lá, futebol, isso não mesmo. sabia, É não sabia nem que existia ministro do A STF. gente nem fala mais sobre futebol hoje em dia, se você for pensar, é um tema que... Os 11 mais importantes hoje Não, né, exatamente. não são os da E depois- seleção, são os lá do STF. E depois veio o Nicolas Ferreira também. E agora, quantos jovens foram eleitos? Se eu não me engano, mais de Muitos jovens. acho que 821 jovens pelo PL foram eleitos. A esquerda não fez esse número de jovens. Porque eles fazem jovens que é aquela massa de manobra. Eles não conseguem pensar, eles não conseguem falar. Eles estão ali só repetindo discurso. Enquanto o jovem de direita, ele está estudando, ele está trabalhando e ele está preocupado com o país. O jovem de esquerda, ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, se ele é um cachorro, se ele é uma cadeira. Perdido nas pautas. Ele está totalmente perdido, enquanto o jovem de direita está estudando, está trabalhando. Tatiane, já sei por que você causa... Estamos ocupando os espaços. É isso que eu ia falar. Toda vez que eu chego no... Todos os dias que eu levanto para trabalhar, eu sempre penso, meu papel hoje é ocupar espaço. Principalmente numa cidade como São Bernardo, né, que é uma cidade conhecida aí nacionalmente como uma cidade, berço político do PT, né? Essa é a verdade. Mas eu vejo que mudou muito, mudou completamente. Até pelos vereadores que têm sido eleitos, né? Não existe mais. Se fosse para ser, era para ser grande maioria do PT. E não é assim. Mas eu acredito que a nossa maior missão hoje, principalmente na Câmara Municipal, é você ocupar o espaço. É você estar lá e saber que eu tenho comigo essa missão. Que eu sou uma pessoa de direita, eu sou conservadora, eu sou bolsonarista, mas também sou mãe, sou uma pessoa legal, acessível, que a gente pode conversar, né? Porque eles querem nos taxar como extrema, e você é extrema e você fica lá. Entendeu? Então ele sempre sobe. Não, peraí, não é assim. Ele sempre. Eu também sou uma mulher que me entendo, sou jornalista de formação. E o jornalismo parte do princípio que você tem que ser ponderado, ter bom senso, Exatamente. ouvir todos os lados. Exatamente. Então, a política que eu também não acompanhava enquanto jornalista, porque eu não era uma jornalista de política, eu era uma jornalista de viagens, de factual, de assuntos importantes da minha região que se tornavam assuntos nacionais. Então, eu tive uma grande dificuldade na política, porque eu sempre fui do diálogo, da ponderação e do equilíbrio. E eu não aceito esse espaço de extremista. Eu quero e tenho o direito de emitir a minha opinião e de ser respeitada por essa opinião.
porque eu respeito a opinião alheia, desde que não interfira no direito. Agora, uma situação dessa, onde 40 jovens participam de um evento, de um congresso, eles vão ser hostilizados. E quem é que é extremista? Exatamente. Quem é extremista? Na nossa audiência pública, isso não aconteceu porque a gente se preparou. Meu pessoal foi, tinha muita gente. E eles não imaginavam assim, que a gente ia fazer um evento do nível que foi feito, né? Mas se a gente não tivesse acontecido isso, talvez nós íamos ter que sair de lá escoltados. Porque eles não aceitam a opinião contrária. Né? Então, isso é algo que... No caso da anistia, é esse exemplo. É esse exemplo. Porque eles não aceitam. Foram beneficiados pela anistia num momento do nosso país, né, no passado do nosso país, foram beneficiados. A anistia foi para todos naquela época. E hoje essas mesmas pessoas que lutaram tanto pela anistia como pacificação do país naquele momento, hoje são radicais, extremados e gritam sem pudor, sem anistia. Ou seja, os essas extremistas pessoas são são extremadas. Porque essas pessoas concordam que uma mulher sem antecedentes criminais, com 2 filhos pequenos, tem que pegar 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua com batom. Olha a incoerência da Senhoras de realidade. idade, idosas, que não conseguem nem andar, que entraram para o palácio para se esconder, com medo, né? Porque jogam bombas, você não consegue nem respirar. Estão pegando 14 anos de prisão. Né? Colocaram todo mundo numa bacia, sem individualização de pena, e fica aí. Todas estão doentes, né? Sofrendo. Esses dias eu vi a história de uma... A morte do Clezão. Muitas mortes aconteceram. Essa semana que passou, como foi o Dia das Mães, eu vi que... As semanas que passou, né? Eu vi que tem um Instagram que fala sobre os presos políticos. Elas foram contando a história de todas as mães que estão presas, né? Uma delas, inclusive, que é de Brasília, tentou suicídio já 4 vezes, com muita dificuldade. Semana passada ela foi solta. Mas elas estão sofrendo, jogadas numa prisão, no meio de criminosos, pessoas que nunca cometeram nenhum crime, não têm antecedente criminal. Como pode isso? E estão há 3 anos presas, numa cadeia, adoecendo. Isso é inaceitável. Mesmo com a saúde totalmente debilitada, Inaceitável. eles não têm acesso à saúde. Então eles estão tirando o direito da vida. Que a vida é um direito constitucional, Tem mais é um direito. que crianças que têm 14 Direito anos. primeiro- à vida, direito à defesa. Exatamente. São momentos estranhos que a gente está vivendo, mas mais ainda é a importância das mulheres estarem na política. Né? Dos nossos posicionamentos, das jovens estarem nas câmaras municipais, nas assembleias, nos estados e na Câmara Federal. Eu sou uma representante do PL Mulher, com muito orgulho na Câmara Federal. Fico orgulhosa desse bate-papo aqui, saber que as mulheres e que vocês, enquanto vereadoras, estão participando cada vez mais e atuando e mostrando que nós temos voz, vez e que nós queremos ser ouvidas também. Obrigada pela participação de vocês. Pode dar a rede social de cada uma de vocês para que as pessoas que acompanham esse podcast acompanhem vocês também. Tatiane, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Tatiane Costa BR. E quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, agradecer o presidente Valdemar, o Tadeu Candelari, aqui de São Paulo, você que é a nossa presidente do PL Mulher. Eu estou em fase de transição, né, de jovem para mulher. Eu estava como presidente do PL Jovem e agora, como fui a mulher eleita do PL, passando a ser presidente do PL Mulher em Sorocaba. Honra. Vamos fazer eventos lá em Sorocaba. Vamos, com certeza. Estou agora montando ali a nossa executiva e muito feliz por representar as mulheres de direita. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. E o que é muito importante, a gente não desistir. A gente tem que ter paciência. E resiliência. E não parar nunca. É isso aí. Imparáveis. O meu Instagram é @NinaMarinaBraga. E eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu sou grata e me sinto orgulhosa, me sinto privilegiada em fazer parte do PL, em fazer parte do PL Mulher. Tudo isso é a minha história, né? Então eu jamais vou deixar para trás. E aquilo que eu aprendi com a nossa presidente Michele, e que ela, inclusive, no dia foi bem perseguida pelo que ela falou, mas é a mulher na política por uma missão, não por cotas, mas por uma missão
por um chamado. Não para ocupar espaço, Não pra mas ocupar para fazer espaço, diferença é no espaço que a gente está ocupando. É por isso que nós estamos lá hoje, é por isso que ela levantou esse exército de mulheres que foram eleitas para fazer a diferença. E em breve, a nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, vai estar em São Bernardo verdade, do Campo. nós A vamos gente fazer. vai dar as notícias aos poucos aí desse encontro que nós estamos preparando. Para você que nos acompanhou, nosso agradecimento. Continue seguindo o nosso trabalho, o trabalho das vereadoras nas cidades, o meu trabalho na Câmara Federal. O meu Instagram é Rosana Vale, com 2 L's, oficial. Com muito orgulho, represento todas nós, mulheres de direita, mulheres conservadoras, e estamos trabalhando e atuando com resiliência e com coragem, porque não há mal que dure para sempre. Verdade. Um beijo.